Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe que momento vocês vão estar vendo essa gravação. A proposta aqui, né, é um bate-papo, né, em conjunto, né, do curso de Administração e Comércio Exterior, mais o NAF Comex e o projeto PIX, né, que é desenvolvido pelo Grupo Unis. Então, a gente vai conversar um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre Incoterms, né, uma temática aí que costuma dar algumas dúvidas, né, gerar algumas inquietações, né, para as questões, sejam elas de exportação ou importação, né, então, trouxe aqui, né, dois colegas aí de comércio exterior, de caminhada, eles vão se apresentar, e aí depois a gente já começa a falar um pouquinho sobre o tema desse nosso bate-papo. Então, bom dia, Brian, bom dia, Amanda, fiquem à Bom vontade aí, dia. quem quiser começar se apresentando, e depois a gente começa com a nossa temática. Perfeito. Pode começar, Amanda. Bom dia, meu nome é Amanda, sou formada pelo Unis em Comércio Exterior, já estou na área há quase 12 anos, né? Tenho muito orgulho da minha profissão e atualmente eu tenho atuado no PEX, né, como técnica extensionista, à frente das empresas. Prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou o Brian, né, como o Gustavo adiantou. Também sou graduado em Comércio Exterior pelo Unis. Também, coincidentemente, tenho 12 anos de Comex. Entre importação, no início e agora mais para o final, assim, exportação, foco nos últimos 6 anos em exportação. Também sou fascinado pela profissão, gosto muito, e estou super animado para falar sobre o Incoterm, que é um tema que eu acho muito bacana. Legal, gente. Então, agradeço aí a disposição de vocês. E aí, Brian, eu queria que você começasse falando um pouquinho, né, da questão do Incoterms na parte comercial, da sua importância. Né, a gente sabe recentemente que o Incoterm recebeu algumas mudanças pequenas, mas, né, que para o profissional da área de comércio exterior, né, se manter atualizado, não só no Incoterm, mas em todos os outros quesitos, é muito importante, né? Mas aí eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, né, dessa parte comercial, da importância, o que é preciso, né, para um profissional aí ter sucesso nas suas operações, seja na exportação ou na importação. Ok. É uma questão bastante importante essa de falar do comercial quando a gente pensa em Incoterm. Porque desde a faculdade, né, e qualquer livro que a gente leia sobre o tema, a gente sempre vai pensar em responsabilidade, em custo, eu vou pagar o frete, eu vou pagar o seguro, eu vou entregar no porto, eu vou entregar no aeroporto, enfim. E se a gente for bem pragmático, o Incoterm é o que? É um termo de negociação internacional. Então, é uma coisa totalmente comercial. Né? É uma coisa que vai interferir muito na negociação e poucos profissionais de comércio exterior têm essa visão. Né? E é isso que eu queria trazer. Então, como é um termo de negociação, nós já temos que ir para uma negociação, sentar numa mesa de negócio, numa missão empresarial, numa feira internacional, já com esse tema dominado e já preparado com plano A, plano B e plano C, se possível, né? Por isso, qualquer atualização no Incoterm é vital que o profissional de comércio exterior já saiba de cor, porque o fato de não saber sobre uma atualização pode levar você a perder uma negociação, né? A gente sabe que os americanos, por exemplo, são super pragmáticos. Então, você sentar à mesa de negociações com o americano e não saber sobre uma atualização, inevitavelmente o americano já vai ficar meio assustado e provavelmente vai declinar a sua proposta. Então, a primeira coisa, tem que estar atualizado. Mesmo que a atualização seja pouca, seja pequena, ou que você não vá utilizar determinado Incoterm. Saiba, né? Os gringos têm essa mania, às vezes, de testar a gente, sabe? De testar, de ter confiança se é um bom exportador, se é um exportador experiente. E ele pode fazer, às vezes, uma pergunta sobre alguma atualização só para sentir qual é o seu nível de conhecimento, né? E responsabilidade mesmo no comércio exterior. Então, esse é o primeiro ponto. E uma vez iniciada a negociação, você tem que ter um conhecimento muito bom da estrutura de custos do Departamento de Comércio Exterior. Né?
Porque você não vai negociar em Incoterm, você não vai se predispor a pagar o frete internacional se você já não tiver uma cotação, pelo menos representativa, de quanto mais ou menos seria o frete para aquele destino, certo? Então, o meu conselho é, você vai negociar com o chinês, já dias antes, já pega uma cotaçãozinha de frete Santos, Xangai, ou de Guarulhos, se for aéreo, Guarulhos, Xangai, Pequim, para quê? Para já chegar nessa negociação com esses custos estimados, e não correr o risco de fechar o negócio e depois ter prejuízo. Ah, eu fechei CFR, vou pagar o frete internacional, mas agora eu vi que o frete está super caro, porque é em dólar e eu vou levar prejuízo. Então, entender dessa estrutura de custo, quanto que é o seguro, quanto que é o frete, pelo menos por alto, é vital para a negociação, né? E falando nos chineses, por exemplo, eles têm uma característica muito bacana, que é de pagar bem pela carga, tá? Se tiver valor agregado, o chinês vai pagar bem, né? Existe um preconceito que não, mas é totalmente um preconceito, eles pagam bem, mas eles gostam de ter o menor trabalho possível durante o processo. Ou seja, isso já leva um profissional de comércio exterior a propor para o chinês sempre um Incoterm, onde a responsabilidade maior seja nossa. CIF, CFR, entregar lá no armazém dele. Então, isso é uma questão comercial, né? Então, o termo de negociação com o chinês, o ideal, a dica é que ele seja sempre, que a gente entregue sempre o máximo possível e dê menos trabalho para ele. E, em contraparte, ele vai pagar bem por isso, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, no americano, no europeu, isso não faz muita diferença, né? A gente pode trabalhar com o nosso feijão com arroz, né? Com o nosso FOB, entregar lá em Santos, que o americano vai pagar o frete internacional, vai pagar o seguro. O americano não vê problemas em fazer um processo fora. Então, aí a gente já vê que a questão comercial, claro, como sempre, ela vai variando de continente para continente, de país para país. E pensando em Incoterm e em asiáticos, quanto menos trabalho a gente der para eles, logisticamente falando, maiores as chances de a gente fechar o negócio. Isso é muito importante, porque a gente tem concorrente o tempo todo, né? Vamos pensar no agro. A gente tem exportador de café para todos os lados. Então, se você vai oferecer café para um chinês, 10 exportadores vão oferecer, e um exportador oferecer CIF, os outros oferecer FOB, o chinês pode até chorar com os outros. Ou não. Ele pode gostar já direto da sua proposta CIF e já fechar com você. Às vezes é um tiro só, às vezes a gente não tem uma segunda chance, né, de negociar. Então, fica a dica de utilizar realmente o Incoterm comercialmente. Sentir o cara, às vezes antes da reunião, no telefone já ou no e-mail, sentir se ele entende de Incoterm, o que ele está querendo, e aí já chegar na mesa de negociação, já engatilhado, com os custos, para não ter prejuízo, como eu disse, muito importante. Não adianta agradar o chinês e ter prejuízo aqui. Mas já ter os custos em mãos e já dar a atacada certeira no Incoterm do cara, né? Às vezes o gringo, ele não entende nada do processo logístico. Ele tem o investimento, ele tem o capital, tem o desejo, mas não entende nada. Então, quanto menos o importador ele entender, mais a gente vai ter que ajudar ele. Ou seja, mais logística a gente vai ter que fazer para ele. A gente vai ter que entregar lá no país dele, a gente vai ter que desembaraçar a carga lá fora no destino, contratar um frete internacional do aeroporto lá fora até o armazém do cara. Então você fala, mas dá muito trabalho. Dá trabalho, mas hoje em dia a gente tem vários agentes que fazem isso pra gente, né? E no final o cara vai ficar super satisfeito. Ele vai pagar bem pela carga e quando ele vê a carga tá chegando no quintal dele, né? Que é outra coisa muito comum que a gente faz, né? Você sente o cara, o vendedor, o cara que está negociando, ele vai falar para a logística dele, ó, vendi essa máquina nossa para um cara da Suécia, mas o cara não entende nada de logística. Entrega lá no armazém dele, na indústria dele. Se você entregar bem, fizer um bom trabalho, inevitavelmente o cara vai comprar mais, né? Você vai ganhar o cara, você vai fidelizar o cara já no processo, né? Então, acho muito bacana essa questão, Gu, de pensar comercialmente mesmo, sabe? Legal, Bray, assim, que você falou sobre a questão de custos, né? Que às vezes a gente quer tanto fechar uma negociação que esquece, né, de estar preparado para isso. E hoje, né, infelizmente por conta, né, da pandemia, falta de container, recentemente a gente teve aí um travamento no canal de Suez, e tudo isso fez com que o frete
ficasse muito elevado. Então, quando a gente fala, né, em assumir um frete internacional, a gente pode estar aí colocando toda a nossa operação a perder, toda a lucratividade dela a perder por conta, às vezes, de um frete, né? Principalmente o marítimo, que é considerado aí um frete mais econômico, né? Mas se a gente não souber, né, se planejar nesse momento, a gente pode ter realmente prejuízo. E o Incoterm contribui para isso. Então, é importante, né, você falar dessa questão, né, de saber aí, mesmo que previamente, os custos, né, para que facilite a negociação. E, né, como você mesmo disse, né, às vezes algumas pessoas, elas têm dificuldade de saber, né, quem que vai nos ajudar. E existem, né, os agentes de carga, né, hoje, às vezes algumas transportadoras que atuam de forma internacional, né, podem nos ajudar a levantar esses custos, não é mesmo? Perfeito. E aí, Amanda, o que você consegue nos dizer aí que a gente tem, eu falo isso muito com os empresários, que o Incoterm, ele vai influenciar na negociação, mas na nossa formação de preço também. A gente sempre deixa isso muito claro com eles, porque assim, se a gente negociar um FOB, o meu preço vai ser porque a minha responsabilidade, né, subentende-se que é até Santos, né, pensando no modal marítimo saindo por Santos. Mas como o Brian falou, se a gente for negociar com um cliente, né, que ele não tem, falando em café, que a gente está vivendo muito isso agora no PIX, porque os árabes, por exemplo, eles não entendem muito essa questão logística e eles não têm muito esse conhecimento. Então, ele vai falar, olha, eu quero o Incoterm DDP. Então, quando a gente faz o Incoterm DDP, a gente vai entregar, né, na cafeteria dele, né, e aí a gente vai assumir toda essa cadeia, né. Um ponto muito importante é pensar isso na nossa formação de preço, né, que a gente vai ter que colocar todos os nossos custos, né, contar com uma rede de apoio, né, com o despachante, com agentes de carga, né, para que a gente possa ter controle dessa operação, né, e aí entregar ela com sucesso, né. E, como o Brian falou, se eles realmente vão querer o nosso produto, eles vão pagar, né, o meu preço. Olha, se fosse FOB, meu preço seria X, mas se for DDP, vai ser 4 vezes a mais, por exemplo, considerando isso, isso e isso. Então, a gente tem que se preparar para isso na negociação, né? E ter em mente isso, né? Então, eu sempre falo, olha, quando vai sair para uma negociação, tenha pelo menos um preço FOB e um preço CIF, né? E a partir da conversa, de como a gente vai conduzindo, aí a gente já começa a balizar, não, a gente vai fazer um Incoterm assim e tal, mas assim, não sair cru, sabe? Sempre sair preparado e pensar que o preço ele vai influenciar no nosso Incoterm. Então, isso vai contribuir, né, para o nosso sucesso, e eu vivi muito isso na importação com os indianos, né? Eu trabalhei numa empresa e eles só negociavam com a gente ex-works. E aí, na Índia, lá, a gente teve que conversar com a gente, montar uma rede de apoio, uma estrutura, porque a fábrica ficava, tipo, como se fosse numa ilha, lá na Índia, a gente tinha que pegar, levar esse material de balsa até um ponto, depois pegar um caminhão, levar até o porto de Nhava Sheva, e aí sim, seguir para navio e chegar em Santos, né? Então, as primeiras importações desse fornecedor foram mais difíceis, mas foi porque a empresa negociou assim, ela falou, eu só vendo para vocês se for ex-works, eu não entendo nada de logística, eu não entendo nada. E era eixo que a gente importava. E só tinha essa empresa que fornecia. Então, a gente ficou na mão deles, né? Na exportação acontece isso também. E aí, na primeira, foi um pouco difícil, mas aí depois a gente já conseguiu formalizar um contrato com esse agente, né? Com esse despachante, aí a gente conseguiu estruturar melhor. E aí, ao decorrer do ano, eram 4 importações por ano que a gente fazia e já se tornaram mais fluídas, né? Mas ter esse controle da operação. E quando a gente passou isso para a empresa, de todos os custos que nós teríamos para importar, eles assustaram. Nossa, mas ficou muito caro, não vai compensar. A gente falou, pois é, mas se vocês tivessem perguntado para o setor, né, como que seriam os custos, né, o que está envolvido em negociar esse Incoterm, vocês certamente pediriam um FOB, né? Então, isso... depois eles entenderam e aí eles tentaram mudar atrás, mas os indianos não aceitaram. Então, assim, é uma característica cultural deles, entendeu? Então, eles falaram isso, ou vocês compram da gente, ou vocês não, ou ficam sem comprar e aceitam as nossas condições, né?
E aí, Amanda, você falou uma coisa muito importante, né? A comunicação entre setores, né? Porque às vezes, né, a área de comércio exterior ela é diferente da área de compras e da área às vezes de planejamento. E aí, às vezes, a área dentro da empresa pensa de um jeito e ela avança a negociação sem antes consultar a área de comércio exterior, a área logística, que realmente vai pensar nisso, na questão dos custos logísticos, na questão de cada Incoterm, né? O que que é a responsabilidade, o que que é a obrigação de cada um, né? Então, às vezes, quando chega, né, para a área de comércio exterior, às vezes o pessoal fala assim, porque vocês são muito burocráticos, ou vocês colocam empecilho em tudo, mas na verdade não, né? É porque existem algumas regras, né, algumas conformidades que precisam ser seguidas, né? Que elas precisam, né, ter aí uma orientação, né? Não tem como fazer milagre, né? Eles vendem, depois o Departamento de Comércio Exterior vai ter que fazer milagre para diminuir custo, mas como é que você diminui custo no frete internacional, né? Como você disse, é uma coisa muito grande, não se negocia um frete internacional assim para diminuir o valor em 30%, não tem como. Né? E aí, Amanda, assim, né, você que está no dia a dia com as empresas, né, por exemplo, vocês têm atendido empresas que às vezes não sabem nada de comércio exterior, né, que vão iniciar o processo, né, e aí quando você fala, assim, de Incoterms, né, qual que é as dúvidas ou, de repente, quais são as dificuldades que eles têm a entender esse processo aí de Incoterm? Falando de maneira geral, assim, né, de todos os segmentos, né, eles gostam de entender tudo, né? Então, por exemplo, tem empresário que falou para mim, ela tem uma tecelagem e ela falou, eu quero que o cara venha buscar o tapete aqui na minha fábrica, porque eu não quero me preocupar com isso, né? Então, a gente explica, né, fala como que acontece, mostra as responsabilidades, que isso vai influenciar na negociação. Mas quando a gente fala, por exemplo, com o produtor de café, né, ele já tem uma certa noção, né? Então, assim, aí eles falam assim, eu sei que eu posso levar até Santos, né? E daí é tudo por conta do meu cliente. A gente fala, mas e se eu quiser negociar o Incoterm que eu vou entregar na cafeteria dele, eu posso? A gente fala, claro que pode, vocês podem fazer, né, o que for conveniente para vocês, né? Mas é só deixar claro essas questões das responsabilidades. Então, assim, em café, o que a gente sempre fala, analisando as estatísticas, que falando em exportação, o FOB é o mais utilizado, né? Então, eles não têm muita dificuldade nisso, né? Porque eles já entendem, a gente vai levar até Santos e de lá é por conta do nosso importador. Mas dependendo do produto, né? Aí a gente vai, por exemplo, eu tive essa que queria ex-works, né? A gente teve uma que ele recebeu um contato que queria que entregasse lá, então teria que ser um DDP, mas ele declinou, ele falou, não estou preparado para isso ainda, né? Então, deixar claro esses pontos, né? Mas eu vejo que eles conseguem entender bem, né? A gente está tendo... a gente teve alguns casos, né, que negociaram CIF, né, porque eles se sentiram confortáveis em negociar café CIF, né, porque eles vão trabalhar com representante comercial, enfim. Então, as principais dúvidas, o que eles falam é assim, mas quem que vai pagar o frete? Até onde que eu vou levar? Né? Aí a gente fala, não é só o frete, aí a gente volta de novo, é o preço, é a negociação, é conhecer o cliente, né, toda a estrutura, né, para poder formar o preço. O que eu tenho percebido é essas situações mesmo. Legal. Pode falar, Brian. O que eu acho bastante assim, importante para o profissional de comércio exterior, realmente, vamos dizer assim, um nível mais avançado, né? Quando a gente pensa em Incoterm. Incoterm, além de influenciar totalmente na negociação, de ter essa questão dos custos muito importante, vamos pensar em um cliente que goste do seu produto e, por exemplo, ele aceite fechar contratos futuros. Esse é um tema bastante importante para o profissional de comércio exterior pensar de maneira holística, né? De maneira geral. Contrato futuro, o cara pode fechar um contrato para os próximos 10 meses, um container por mês, ou para os próximos 3 anos, né? Nos próximos 3 anos eu vou comprar 50 containers de café de vocês, por exemplo. Então, o contrato já está com valor fixado
e já está com o Incoterm também fixado, né? Ó, vamos fechar aqui por exemplo, esses 3 anos, os próximos 3 anos, o valor do café, por exemplo, vai ser $300, e vamos usar o Incoterm CIF, porque eu não entendo nada, eu quero só que vocês mandem aí o café e eu me viro aqui na China. Então, a gente está falando de $300 nos próximos 3 anos, Incoterm CIF, né? E aí acontece o que aconteceu agora nesse último mês, que é a questão lá do canal de Suez, né? Travou tudo e, gente, vocês vão, quem não trabalha na área ainda vai ver, e quem já trabalha já deve ter visto que tudo interfere, né? É igual uma borboletinha bateu a asa lá no Suez e vai alterar com a logística global inteira. Então, o seu preço do café já está fixo $300 e o seu frete vai dobrar, ou o seu frete vai aumentar 40%. Então, assim, é algo muito importante, porque ou você vai perder toda a sua margem, ou a sua margem vai ficar toda corroída, ou, que é o ponto que eu quero chegar, uma vez que você definiu que vai ter contratos futuros, definiu o Incoterm e definiu o preço, você trava o seu valor, você faz um hedge, né? O que é uma operação de hedge? É uma operação de proteção. Você se protege se o valor subir ou se o valor cair. Então, se o valor subir muito, você vai ganhar só os $300. Você não vai especular em cima, nossa, agora está valendo $400 ao café. Não, você vai ganhar os seus 300. Mas também tem o risco de o valor cair para $50, o valor da saca de café. Você vai ganhar os seus 300. Então você consegue se proteger. E nesse caso, não só do valor do café, se proteger do valor de toda a operação. Então, por isso que em contratos futuros, a decisão do Incoterm também é importante, né? Nesse caso, se for CFR, se for CIF, se você tiver que pagar o frete, pelo menos agora nesse final de ano, os fretes vão ficar super mais caros. E quem não fez uma operação de hedge, né, uma operação de proteção cambial, provavelmente vai ter a margem bem lá embaixo, né? Não adianta você falar com o importador que ele não vai querer pagar o frete, te ajudar no frete. Ele falou, o Incoterm que a gente definiu foi CFR por isso, né? Então, é muito importante a gente pensar fora da casinha, sabe? Porque não é só responsabilidade, assim, não é só também aquela questão comercial, mas envolve outras coisas, assim, mais complexas, né? E, por último, quando a Amanda falou lá da logística da Índia, às vezes, quando eu negociava, eu trabalhei com café também, quando eu negociava com um importador que não sabia muito da operação e eu afirmava para ele que eu iria fazer todo o processo, eu vou entregar aí no seu armazém, pode ficar sossegado. Lá na Índia, por exemplo, como a Amanda falou, e aí você fala, nossa, mas eu não entendo nada, os portos indianos, não entendo nada lá, logística, rodovia, como é que eu vou fazer para entregar a carga lá no armazém do cara, né? Fazer toda essa logística interna lá. É o que a gente falou dos agentes. A maioria dos agentes, eles têm escritórios locais específicos. Então, tem agente que é especializado em Ásia, tem agente que é especializado em Europa. Então, embora pareça assustador, é a parte mais fácil do processo. Porque se a gente já tem um indiano lá que trabalha com ele, já tem várias transportadoras indianas, então é até legal que o gringo, né, vai ficar impressionado com você entregando lá, vai falar, nossa, como é que esse brasileiro conseguiu entregar aqui na minha, né, no meu armazém, no meio no centro da Índia aqui, né? E na verdade você não teve nem tanto trabalho, porque o agente fez isso, e geralmente os agentes não cobram tanto por isso, né, porque eles ganham bastante no volume. Isso aí. Legal. A Amanda, né, já falou da questão da utilização, né, mais comum do Incoterm FOB, né, e o Brian, né, falou um pouquinho, né, do chinês preferir aí o Incoterm CIF. Então, esses seriam os dois Incoterms mais utilizados que vocês veem, assim, no dia a dia, ou não? Assim, existe uma utilização geral, né? Não daria para mensurar. São os dois mais utilizados, mas tem, por exemplo, igual a Amanda disse bastante, o Xworks, ele é muito comum, porque o brasileiro, o Brasil em geral, ele é um produtor de commodity, né? O brasileiro não agrega muito valor ao produto e não entende muito comércio exterior no geral, assim, os empresários, né? Até por isso o PX está aí, para ajudar os empresários, né? O próprio NAF também. E então, como o brasileiro não tem tanto conhecimento, né, em comércio exterior, empresário brasileiro e produz muito commodity sem valor agregado, a gente tem muitos processos mesmo do estrangeiro vindo buscar. O estrangeiro. Então a gente faz Xworks. É como a Amanda disse o exemplo da tecelagem, né? Ela faz um produto maravilhoso,
Só que ela não quer ter trabalho. Ela fala, eu quero fazer Ex-Works, quero que o cara venha buscar na minha fábrica e faça todo o processo. Então, Ex-Works eu também incluiria nessa parada. E aí eu tinha notado aqui, ainda bem que você perguntou isso, que eu não tinha falado, que é muito importante o cara notar que, mesmo sendo Ex-Works, legalmente falando, né, a operação de despacho, desembaraço, tudo, sai no nome do exportador. Então, você pode não fazer nada, mas o mínimo que você tem que fazer é passar uma procuração em seu nome para um despachante que vai ser designado pelo gringo. Né? Então, o gringo vai fazer tudo? Vai fazer tudo. Ele vai contratar o despachante, ele vai contratar a transportadora, mas muitos desses processos precisam do seu aval, que a legislação brasileira obriga que o exportador que vai dar o ok lá, deu despacho, desembaraço. Então, pelo menos uma procuração você vai ter que assinar para algum despachante designado pelo cara. Acaba se envolvendo, né, Sim, numa não tem como etapa fugir, aí, né, importante, que é a etapa do despacho, né, aduaneiro, né, então, mesmo que a coleta ou, né, como você mesmo falou, né, o despachante seja da empresa, né, contratante, né, da empresa que está importando, mas você vai ter aí o seu envolvimento, né, então acho que isso é muito importante. Isso aí. Com relação ao DDP, né, ele é comum na exportação, né, e a gente, assim, comum eu digo assim, né, algumas empresas, né, estrangeiras pedem que a gente realmente entregue, né, igual a Amanda falou, né, na cafeteria, né, daquele comprador. Só que a importação não aceita isso, né, nós não podemos importar no DDP, né, e é justamente por isso, né, Braia, pelo fato da gente não poder que um estrangeiro pague os impostos aqui, né? Exatamente, exatamente. Na exportação, eu brincava muito que eu fazia quase um DDP, sabe? Mas quando chega na questão do imposto, a gente tem que tomar muito cuidado com a contratação do agente que vai fazer isso para a gente. Né? Tem que ser muito sério, porque dependendo do país, a questão tributária é mais séria do que no Brasil, sabe? No Brasil a gente paga bastante, isso é fato, a gente paga muito mais que lá fora. Mas lá fora tem que estar muito amarrado, sabe? Porque senão eles travam realmente vamos dizer, o CNPJ da empresa. Então eu já tive muitos casos que eu falei pro cara, eu vou fazer DDP aí. E o cara falou, não, pode fazer um DDP, ele disse, faz um DDP, mas eu pago os impostos, sabe? Ele quis entrar no meio, aí na época eu falei, então vai ser um DDU, né? Eu vou entregar, então não é um DDP, eu vou entregar tudo e os impostos você paga. Porque eles têm receio, né? Que envolveu o governo, o europeu, comigo sempre foi europeu, né? Eu fazia muito DDP na Europa, que a logística é fácil, né? Então, a Europa pequenininha, entregava na Bélgica, lá no porto de Antuérpia, entregava no porto de Hamburgo, e rapidinho lá, internamente, eles resolviam. Mas chegava no imposto, eles já ficavam com medo, porque envolve União Europeia. Então, aí eles têm benefícios fiscais entre eles. Então, o medo de perder um benefício, de dar um problema, é muito grande. Então, o alemão compra café nosso e exporta para a Europa inteira. Então, pensa bem, né? O medo de perder benefícios e exportar. Mas DDP é ótimo. Eu, particularmente, sou fã. Gosto muito de fazer e acho mais fácil. Eu fiz uma vez uma exportação DDP, foi que aconteceu o que o Gustavo falou, que os setores não conversavam. O pessoal de negócios internacionais, eles venderam uma máquina para o Paraguai, e aí o cliente falou, então você deixa aqui na minha loja, né, no armazém lá, que era uma loja que iria revender essa máquina. E quando a gente chegou para nós, né, e a gente foi analisar essa operação, foi muito difícil, né, porque, assim, iria ser rodoviário, então a gente teve que achar um modal rodoviário, achar uma transportadora, né, que podia fazer transporte internacional, né, e aí, quando a gente foi ver, também, aí na parte operacional também, a gente achou uma transportadora boa, que já estava acostumada, né? Fazia transporte de carga de máquinas com excesso de largura, excesso de altura e tudo.
E aí os documentos tinham que ser consularizados, porque Paraguai precisa que os documentos eram consularizados. E foi extremamente difícil para a gente, porque a gente não sabia. E aí só que assim, a gente montou uma rede de apoio e a gente tinha um despachante nosso lá em Foz, né, que ficava na fronteira, Foz do Iguaçu. E aí ele pegou, e aí a gente teve que... E a consularização tinha que ser paga em dólar, né? Então a gente mandou para ele um dinheiro, foi em reais, que ele falou, vamos fazer a conversão. E a gente teve que se preparar uns 3 dias antes. Fez a consularização do documento, e o cônsul lá do Paraguai, ele funcionava só de manhã. Então, ele falava, eu vou só das 8 às 11, que é o horário que eu consigo, que eles fazem essa consularização. E aí, depois, a máquina pode, né, passar, fazer o cruze, que a gente chama, né? E aí, a gente ficava acompanhando o status da transportadora e o status dele. Olha, consegui fazer a consularização dos documentos. E aí, teve um documento, uma invoice comercial, que não foi assinada. Eu não lembro o que o pessoal fez, que não... Só que aí, o despachante, ele tinha a nossa representação. Aí, ele teve que assinar os documentos, né, em nome da nossa empresa e tudo. E aí, fazer a consularização. Aí, a máquina cruzou a fronteira, aí entregou na fábrica. Foi assim, não foi uma experiência muito fácil para a gente, porque a gente não era muito comum a gente vender DDP, né? Mas depois serviu de lição para o pessoal, no sentido que sempre comunicar com todos os setores, né? Não é só vender, né? E aí depois eles viram que realmente foi dando mais prejuízo do que lucro, né? Porque essa consularização aí atrasou alguns dias, né? Aí a transportadora também, ela levou daqui, aí chegou no ponto, ela trocou de caminhão, né? Então, assim, atrasou um pouco mais, fluiu. Mas, assim, é saber mesmo se a gente, como exportador, a gente vai ter capacidade de assumir essa cadeia toda, né? E saber trazer essas informações. Então, por isso que é importante a comunicação entre os setores, né? Igual o Gu falou, não é que a gente é chato, a gente é burocrático, né? Mas é entender, né? Olha, os nossos custos serão esses, o que a gente vai ter que assumir vai ser isso, né? Essa consularização precisa acontecer, porque senão a máquina não pode sair, né? É uma regulamentação do Paraguai, né? Mas deu certo, né? Mas foi difícil, né? Então, das próximas, quando eles foram fazer a cotação, eles já analisaram, não, então vamos fazer um Incoterm sim, um Incoterm e tal, porque a gente vai ter mais controle, né? E a Amanda tocou num ponto, né, que é a questão da documentação, né? Às vezes a gente decide tudo, né, fecha entre as partes e esquece, às vezes, de registrar isso, né? Então, a gente tem a invoice, né, como documento aí oficial na transação comercial, e nós precisamos deixar o Incoterm claro, registrado, né? Porque às vezes, justamente, porque muitas vezes a gente deixa ali essa informação, às vezes, perdida num e-mail, né, talvez num telefonema, né, ou hoje muito comum, né, o próprio WhatsApp, né, as pessoas hoje têm feito comercialização, né, pelo próprio WhatsApp, e às vezes esquece de oficializar isso através de documentos oficiais, né, e aí mesmo, né, Amanda, sendo uma operação ali Brasil e Paraguai tão próximo, a gente ainda encontra dificuldades. Isso que eu ia falar. Foi muito mais difícil exportar para Paraguai, que é negócio, do que quando a gente exportava, né? Quando a gente fez para Guiné, quando a gente ia para a América do Norte, porque era muito mais tranquilo. E Paraguai foi extremamente chato. A gente falou, nossa, tomara que não tenha mais venda para lá, porque é muito complicado, eles são bem chatinhos. As minhas maiores dificuldades eram para o Chile, ó, e eu mandava para mais de 50 países. Então, é o que eu falo para vocês, América do Sul, América Latina, não é fácil. Na verdade, eu diria que são os lugares mais complicadinhos e são os lugares que a carga chega mais rápido. Ou seja, você tem menos tempo de reação, menos tempo para alterar documentos. Então, você vai alterar, mas enquanto você está alterando, o caminhão já chegou na Argentina, está gerando custos. São custos altos, são custos em dólar. O argentino vai ficar pé da vida, que eles sempre ficam, né? O estilo deles de negociação são muito rígidos, muito realmente complicados. Então, só uma curiosidade mesmo para vocês, que eu acho muito bacana, que eu aprendi agora recentemente, né, depois de todo esse ano desse tempo trabalhando com comércio exterior, o pessoal lá do Sul, culturalmente, principalmente os próximos à fronteira,
Como a gente paga muitos impostos no Brasil, né, todo mundo sabe, né, a gente sofre com isso, e na exportação a maioria dos produtos não tem impostos, tem muita empresa no Sul que foca em exportação e não vende no mercado interno. Fica mais barato para ela, porque ela está a 100 quilômetros da fronteira. Ela está a 100 quilômetros, sei lá, de Buenos Aires ou de alguma cidade argentina. O cara fala, para que eu vou vender para Santa Catarina e Belo Horizonte, se vou pagar 30%, 40% de imposto, se eu posso vender meu produto a 100 quilômetros aqui para Buenos Aires e não vou pagar imposto? Então é uma coisa muito legal. Eles agem como se a exportação fosse uma operação comum. E, de fato, né, o cara não vai pagar nada de imposto, não vai pagar IPI, não vai pagar, enfim, PIS/COFINS, não vai pagar nada, e vai exportar. Querendo ou não, é uma exportação, né? Tá a 100 quilômetros, 50 quilômetros da fronteira? Tá, mas é uma exportação, cruzou a fronteira. E para ele é mais interessante do que vender para o mercado nacional. Eu achei muito bacana, assim, o pessoal do Sul fazer isso, que faz total sentido, né? Legal, Braz. E depois a gente aprofunda isso aí num próximo bate-papo. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Acho que, né, deu para a gente entender um pouquinho da importância, né, do Incoterm, né? Acho que mais do que às vezes, né, decorar cada um, a gente precisa entender a sua importância, precisa saber o quão ele precisa ser ali seguido nas relações comerciais, né? E principalmente, né, relacionar sempre questão de custo, né, a questão do prazo também, e aí, por fim, a gente falou agora também um dado importante com relação à organização dos documentos e a comunicação, né, dos setores, da empresa. Então, tudo isso acaba sendo fatores predominantes para o sucesso da operação e principalmente utilizando né, do Incoterm aí como uma ferramenta eficaz aí nessas operações. Então, agradeço aí a atenção, né, e a participação de vocês. Se quiserem falar mais alguma coisa para encerrar, fiquem à vontade. Pode se despedir aí, Ana. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que não é só decorar, né? Às vezes a gente, na faculdade, quando a gente, né, passa por as avaliações, a gente tem essa mania de decorar os Incoterms. Mas na prática não é muito assim. O mais importante é entender, né? Entender a complexidade, até onde vai a responsabilidade, o que envolve, né? O que está por trás de fazer o Incoterm DDP. Não é só entregar, né? Tem muitas coisas envolvidas, né? E, assim, comunicação, né, documentos, né, e, assim, cada Incoterm, né, comércio exterior nunca é um dia igual ao outro, né, então, cada Incoterm vai proporcionar uma experiência para a gente nova, né, como eu falei, essa do Paraguai. Foi difícil, né, né, a gente ficava ali tenso, mas aconteceu e deu certo. Então, assim, né, são coisas que vão agregar para a gente, né. E agradecer a vocês a oportunidade, qualquer coisa, né, o nosso núcleo está à disposição, né, então, muito obrigada para vocês e sucesso aí na profissão. Eu também gostaria de agradecer, né, mais uma vez, eu adoro falar com vocês, muito obrigado mesmo, e fica a dica, né, a Amanda até adiantou o que eu ia falar, tá? Que é isso, busquem fazer coisas novas, né, eu era assim, sabe, eu sempre gostei de fazer Incoterm diferentes, sabe? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas poucas pessoas fazem DDP, assim, bem feito. Então, se você começa a fazer DDP, você vai ficar um especialista nesse Incoterm. Agora, realmente, eu acho que o fato de buscar coisas novas vai ajudar vocês nesse sentido de virar um profissional completo, né? Então, a dica é essa. Busquem coisas novas, vocês vão ficar experientes em vários tipos de Incoterm, vocês vão virar o diferencial da empresa, sabe? Qual que é o diferencial daquela empresa? O americano vai falar, aquela empresa consegue entregar aqui no meu armazém. Aquela empresa faz o Incoterm DDP e entrega aqui em Buenos Aires para mim, não tem trabalho nenhum, sabe? Então, vocês vão virar o diferencial da empresa. E isso, obviamente, vai ajudar bastante vocês na carreira. Acho que é isso. Fica a dica, um grande abraço. Gente, muito obrigado aí, valeu mesmo pela participação de vocês, né? E aí a gente programa um próximo bate-papo aí, depois a gente pensa num tema legal aí também, para a gente continuar aí falando um pouquinho mais sobre comércio exterior, tá joia? Muito obrigado aí, agradeço a participação. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.